Sabe como é bom acordar, não com um despertador alto e estridente logo de manhã, mas ao lindo som de um gato ronronando em seu ouvido? Os animais são adoráveis, mas às vezes eles se metem em situações ruins, e é muito importante que existam pessoas dispostas e prontas a ajudá-los. Olá a todos! Vamos lá! Um dia, uma mulher voltou para casa para uma cena terrível. Seu cavalo, chamado Bud, tinha caído em um buraco profundo e não conseguia sair dele. O poço era uma fossa coberta com uma folha de compensado, sobre a qual o Bud, infelizmente, tentou se deitar. Pesando quase 1 tonelada, ele era muito pesado e a madeira desabou debaixo dele. O Bud ficou de pé em suas patas traseiras, a uma profundidade de cerca de 1,5 m. Então, algo tinha que ser feito rapidamente para tirá-lo e ele voltar a pisar sobre os seus cascos. Se ele ficar de pé por muito tempo, seus intestinos podem torcer e causar danos muito graves. O Departamento de Controle de Animais foi chamado para ajudar. Os socorristas decidiram levantar o cavalo com a ajuda de um helicóptero, anexando cintos a ele. Mas, quando eles estavam trabalhando nisso, eles viram que o cavalo não poderia ser amarrado com todas as alças, o que poderia causar a queda do helicóptero. O plano teve que ser abandonado e o cavalo continuou a afundar no buraco. Sua circulação começou a falhar. Os olhos do cavalo foram cobertos e ele foi sedado para não entrar em pânico. O motorista do trator e os socorristas especialistas lentamente ergueram o cavalo do buraco. O Bud lutava com medo, o que era preocupante, pois ele poderia se ferir ou ferir as pessoas que tentavam salvá-lo. Mas, para a alegria de todos ali, o Bud foi finalmente libertado do poço. Mas a alegria rapidamente se transformou em medo. O cavalo não se levantava. Os socorristas o banharam com água, pois achavam que ele estava exausto pelo calor de 38 graus e pela sua provação em passar 2 horas e meia no poço, e também pelos sedativos. Os especialistas decidiram erguê-lo para verificar se tudo estava funcionando e se movendo corretamente. E com um pouco de apoio, Bud foi capaz de ficar em pé e até de comer feno. O poço foi coberto para evitar que isso aconteça novamente. Essa criatura incrível ficou feliz por estar livre e, quando se recuperou, foi capaz de viver feliz novamente cercado por outros cavalos. Pandas são alguns dos animais mais adoráveis do mundo, mas infelizmente também são alguns dos mais próximos da extinção. Esta reserva é o epicentro dos esforços mundiais para salvar os pandas. Está localizado em florestas remotas e montanhas, no coração do habitat natural dos pandas. Infelizmente, a reserva natural Wolong, na China, também se tornou o epicentro de uma outra coisa. Um terremoto de magnitude 7,9 transformou as montanhas em escombros. Pedras gigantes choveram sobre a aldeia. Parecia o fim do mundo, foi muito assustador. O barulho era terrível e extremamente alto. À medida que a poeira assentava e os funcionários sobreviventes atravessavam os destroços, eles perceberam que estavam enfrentando um desastre de proporções épicas. Muitos se ajoelharam e rezaram para que sobrevivessem. Ocorreram colapsos após colapsos por todos os lados. Eles corriam em círculos, fugindo das pedras que se aproximavam. O terrível rugido do terremoto parecia interminável. Os funcionários da reserva começaram a pensar em como salvar os pandas e evacuar os turistas. Eles tiveram que agir rapidamente, pois choques posteriores poderiam seguir os primeiros tremores. Os pandas se espalharam por toda a aldeia e alguns desapareceram. Pedras maciças bloquearam a ponte principal, que servia como uma saída da aldeia. Os funcionários colocaram uma escada velha no topo dos destroços e evacuaram os turistas. Mas os pandas estavam presos em suas baias e não conseguiam sair. Apesar dos tremores contínuos, os trabalhadores bravamente voltaram para salvar os pandas, arriscando heroicamente suas vidas. Um a um, eles evacuaram todos eles. Um panda subiu em uma árvore e não queria descer. Pesando entre 130 a 140 quilos, era impossível mover o animal.
Ele se sentou na árvore e se recusava a sair. Depois de lhe darem um sonífero, os funcionários foram capazes de tirá-lo da árvore e trazê-lo para baixo. Outros pandas abraçaram seus cuidadores e não os largavam. As testemunhas ficaram impressionadas com as tentativas heróicas dos pandas de salvarem uns aos outros. Um panda ajudou o outro a escapar para um lugar seguro carregando-o nas costas. Mas o terremoto foi só o começo. A reserva ficou isolada do resto do mundo. Os socorristas não conseguiam chegar à reserva, pois a estrada estava bloqueada. Humanos e pandas não tiveram comida ou água por vários dias. 3 dias depois, um helicóptero de resgate chegou. A primeira preocupação de todos na reserva era evacuar os pandas. 53 pandas foram realocados. Eles foram colocados em caixas e enviados para outras reservas, onde seriam alimentados e protegidos. As corujas são uma das mais poderosas e agressivas aves de rapina, com garras e bicos muito afiados. Se provocadas, podem chegar a atacar uma pessoa. Mas um dia, em uma área rural no Arkansas, uma coruja clamou por ajuda. Ela foi vista em uma árvore com o pé preso em uma armadilha. Isso poderia ter sido fatal, especialmente para uma criatura tão frágil. Uma mulher filmou o marido e o filho tentando salvar o pássaro ferido. Ela deveria ter sido capaz de voar da árvore. Um rapaz chamado Jeremy lentamente fisgou o anel da armadilha com uma caneta. Assim que a coruja e a corrente da armadilha estavam no chão, um homem chamado Mike pisou na corrente para evitar que a coruja voasse para longe. O pássaro estava em choque e era cauteloso ao estar tão perto dos humanos. Mike jogou a sua jaqueta sobre a coruja para acalmá-la e para proteger a si mesmo. Afinal, se o pássaro tivesse pego a sua mão, poderia tê-la rasgado em pedaços. Por debaixo de sua jaqueta, Mike passou a mão sobre a coruja até que ele encontrou a armadilha e soltou suas mandíbulas de aço. A garra da coruja estava muito danificada. A armadilha tinha cortado o osso e agora estava presa apenas por músculos e ligamentos. A coruja estava em uma terrível agonia. O meu coração se partiu quando ela virou a cabeça e olhou para a câmera com seus grandes e lindos olhos amarelos implorando por ajuda. Os socorristas tiveram que se apressar, pois o pássaro foi pego em uma armadilha em um poste. Provavelmente ela foi presa deliberadamente por pessoas horríveis, os caçadores de corujas. Uma vez que o pássaro fosse capturado, a armadilha deveria cair até a base do poste para que a coruja ferida não pudesse escapar. De alguma maneira, esta coruja conseguiu voar para longe da armadilha. Mike, que é um carpinteiro profissional, percebeu que a única maneira de salvar a vida da coruja era tomar uma medida drástica: amputar o seu pé. Ele cortou as garras do pássaro usando alicate, depois aplicou álcool e peróxido para limpar a ferida. A cirurgia foi concluída e os socorristas libertaram o majestoso pássaro. Se não tivessem resgatado a coruja da armadilha, ela não teria sobrevivido. Foi uma operação de resgate difícil, mas a família quis ter certeza de que a coruja ficaria bem. Toda vez que ouvem uma coruja, eles esperam que seja a mesma. Outro incidente ocorreu em um zoológico com um macaco chamado Yoyo. Ele caiu na água enquanto fugia de outro macaco mais agressivo. Um chimpanzé preso na água é provável que se afogue. A água não é um habitat natural para eles, então eles não sabem nadar e muitas vezes começam a entrar em pânico e até mesmo se afogam. Os humanos podem flutuar naturalmente. O esqueleto humano é coberto por músculos que estão cobertos por uma camada de gordura, o que nos ajuda a permanecer na superfície da água. Os macacos têm um corpo denso, feito de ossos pesados e espessos, e uma grande quantidade de massa muscular, mas muito pouca gordura. Yoyo ficou na água por mais de 1 minuto. Rick Walk, um bravo visitante do zoológico, estava por perto na época. Ele pulou no fosso enlameado cheio de água para resgatar o chimpanzé. Yoyo pesa pelo menos 100 quilos. Imagine como é difícil tirar uma carga pesando até menos de 100 quilos da água. Rick lutou para manter o rosto do macaco acima da superfície, mas ele enfrentaria um problema ainda maior.
Ele tinha pulado no território dos chimpanzés, que não estavam felizes em vê-lo. Chimpanzés são extremamente perigosos, são animais territoriais, 7 vezes mais fortes que os humanos. Um macaco enfurecido pode facilmente dominar e até matar um adulto. Rick estava se colocando em grande perigo, não só pelo chimpanzé que ele havia resgatado da água, mas também pelo grupo que poderia vê-lo como uma ameaça e atacar. A profundidade da água era superior a 1,80 m. Rick conseguiu de alguma forma puxá-lo para a terra, mas ele escorregou de volta para a água. Rick não viu que o outro macaco iria atacá-lo. Agora ele tinha que fugir, e bem rápido. Rick disse que não teve medo na época. Ele só conseguiu pensar em salvar o macaco, que afundou tal como um homem se afogando, olhando ao redor e implorando com os seus olhos: "Alguém me ajude!" Se Rick não tivesse ido resgatá-lo, ninguém teria salvo o chimpanzé e ele teria morrido. Quando ele finalmente conseguiu puxá-lo para a terra, ele não se moveu, apenas ficou parado. Mas, quando ele o deitou de costas, ele estava olhando para ele, e então ele viu que estava vivo. Depois disso, ele mal conseguiu pular do recinto. Um pouco mais, e outro chimpanzé teria chegado até ele. Como se entendesse o perigo em que Rick se colocou, Yoyo lhe agradeceu da única maneira que sabia. Levantou-se e gritou algumas vezes. "Eu não deixaria que se afogasse, assim como não deixaria uma pessoa se afogar se eu pudesse ajudar", disse Rick. E a próxima história é sobre um gatinho, e é realmente aterrorizante. Não é para os fracos de coração, mas eu prometo a você que ela tem um final feliz. Um gato de rua subiu no telhado, escorregou e caiu de uma altura de 4 andares. Mas a pior parte foi onde ele caiu. É difícil para mim dizer isso, enche os meus olhos de lágrimas, mas ele caiu na ponta de uma lança. A barra de ferro perfurou o gato e ele foi empalado. Foi horrível. Remover o gato naquele local era extremamente perigoso. Ele poderia sangrar e morrer. Os socorristas chegaram com cortadores de arame e alicates e começaram a cortar as barras. Eles sabiam que, para causar o menor sofrimento possível ao gato, eles teriam que levá-lo para o hospital junto com o pedaço de metal. O pobre gato estava com muita dor e ficava apavorado quando alguém se aproximava dele. Para acalmar o gato, eles cobriram seu rosto com um pano e então o processo começou. Eles tinham que ser extremamente cuidadosos para não mover as barras de ferro. Um movimento errado e as barras poderiam se aprofundar no corpo do gato, danificar um órgão e matá-lo. Depois de meia hora de trabalho minucioso, a equipe finalmente cortou a última barra. Agora, ele tinha que ser levado o mais rápido possível para o pronto-socorro mais próximo. Mas, quando tentaram tirar o gato assustado do carro, ele começou a lutar. Estava muito assustado e em pânico com os efeitos da adrenalina. Os socorristas cobriram o pobre gato, esperando acalmá-lo e não prejudicá-lo ainda mais. No hospital, o veterinário da emergência imediatamente sedou o gatinho. Quando ele dormiu, o veterinário verificou o quanto as barras de ferro tinham penetrado em seu corpo. A próxima tarefa era retirá-las e esperar que nada mais saísse de dentro. O médico removeu cuidadosamente as barras. Para sua surpresa e espanto, as barras só danificaram a pele e não tocaram em nenhum dos órgãos vitais do gatinho. Este gato teve uma sorte surpreendente. Quando caiu do telhado, caiu de lado nas barras afiadas da cerca. Uma das barras de ferro perfurou uma dobra de pele perto de sua barriga. Em seguida, outra barra perfurou a pele perto das patas dianteiras. Se tivessem atingido apenas 1 centímetro mais perto dos órgãos, o gato teria morrido. É um verdadeiro milagre ele ter tido tanta sorte. Quando o suturaram, ele teve uma recuperação completa e foi acolhido por um morador de um dos apartamentos daquele prédio. Por favor, curtam esse vídeo para mostrar apreço por todos esses heróis que salvaram os animais daquelas situações horríveis. E nos conte nos comentários
quais destes animais você mais gostou e que você sentiu mais pena. Eu adoraria ler as suas opiniões. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos.